me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Olá, mulheres queridas, tudo bem com vocês? Já foram muito edificadas essa semana? Com certeza, né? Desde segunda-feira a gente vem recebendo uma palavra melhor do que a outra, né? E hoje a gente está aqui mais um dia na nossa Sexta na Estante, continuando a terceira parte do nosso livro, Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. A gente já conversou bem rapidinho sobre quem era Jesus. Se Jesus conhece você, né? Eu espero que você tenha meditado em tudo isso, como a gente conversou. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho, como ele traz aqui, o que Jesus nos fez, né? Jesus nos fez filhos, filhos como ele é, filhas de Deus. E ele começa contando assim, olha, Cristo fez o que eu nunca poderia fazer sozinho. Quando ele me deu seu Espírito, ele restituiu a capacidade de ser como ele. Quando ele derramou seu sangue lá na cruz, levou-me a um lugar muito melhor do que eu poderia imaginar, que é o jardim do relacionamento, onde a semelhança é construída. Nossa, nós somos semelhantes a Jesus, pense nisso. Jesus era filho único antes de descer à terra. Quando ele foi enviado como unigênito de Deus, como está escrito lá em João 3,16, lembra? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo desceu como unigênito, mas ele subiu como primogênito. Por quê? Porque a partir da cruz e da aceitação pessoal dele, tornamos filhas como o próprio Jesus é. Eu e você nos tornamos filhas de Deus. O sangue dele começou a correr em nossas veias para que ele se fizesse como nossos irmãos, para que nós fôssemos chamadas irmãs de Jesus, né? Filhas do mesmo Pai, co-herdeiras com ele de todas as heranças da casa do nosso Pai Celestial. Não é fantástico isso? Olha só, o caminho que Jesus percorre para esta conquista é uma via dolorosa e não é à toa. Sabe por quê? Porque o preço foi alto, custou tudo para ele, mas ele venceu para que nós pudéssemos ser filhas como ele é, e a semelhança dele próprio, e portanto também a semelhança do Pai, né? E essa semelhança, né? Ele abre o caminho de volta para esse relacionamento e para que gera semelhança. Quanto mais a gente tem relacionamento, mais semelhante a gente fica, né? Então, crer em menos que isso é menosprezar o tamanho do sacrifício, é diminuir a importância do sangue de Jesus e da vitória dele sobre o pecado, sobre a morte. Quando você aceita Jesus, você se torna filho como ele é. E Jesus é como? Ele é igual a Deus. É exatamente a expressão do Pai. E aí ele diz assim, olha, a partir dessa obra de Cristo em nós, né, a partir do momento que ele nos torna filhos de Deus, que a gente passa a ser a semelhança dele, o mesmo Espírito que capacitou Jesus a vencer o pecado e caminhar na santidade, habita em mim e você hoje. Isso significa que a mesma capacidade está dentro de mim e de você. Pode ser que você não esteja vivendo, como eu também, pode ser que não, mas nunca diga que isso não é possível. Não subestime a gloriosa conquista do Filho. Em Jesus, Deus restaurou a possibilidade de viver o plano original de sermos como Ele é. Ele trilhou o caminho e foi vencedor, deixando os rastros para que você e eu pudéssemos seguir as suas pegadas. Olha que lindo isso, gente. A gente pode seguir as pegadas de Jesus, né? E você pode estar se perguntando, mas como é que nós vamos ficar cada vez mais semelhantes a Ele? Como isso? Como é possível isso? Andando muito perto dele, estando com Ele, né? A ponto da poeira dos seus pés cobrir-nos completamente. Olha, você não quer isso? Eu quero a poeira dos pés de Jesus, aquelas sandálias que caminhou por este mundo, me cobrindo totalmente, me purificando, me fortalecendo. E ele fala assim, olha, que se não há esse contato próximo,
também não dá para esperar transformação de caráter. Ou seja, nós só vamos ser mudadas, transformadas, santificadas se a gente andar pertinho de Jesus, seguindo os caminhos, os passos e sendo assim invadidas, contagiadas pela poeira dos seus pés, pelo exemplo que ele deixou aqui. Então o resumo da ópera que ele diz é assim: olha, o Espírito Santo tem despertado uma geração ao relacionamento íntimo para que, mais uma vez, o homem possa ser visto como a imagem e semelhança de Deus, conhecer a Deus e então ser. Esse é o propósito eterno de Deus. E isso é que eu quero deixar para você hoje, né? Nós somos o quê? Filhas de Deus. Eu e você somos filhas de Deus, a partir da obra de Jesus, a partir de quem é Jesus e do que ele veio fazer aqui. Ele nos conhece e nos torna filhas de Deus. Então, minhas irmãs em Cristo, por isso agora nós somos irmãs em Cristo. Tenha uma boa semana, né? E eu oro, na nossa oração, não só minha, como todas aqui da equipe Mulheres Como Nós, tem sido para que a cada semana, a cada mensagem, você possa falar como o Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Se Jesus te revele cada vez mais a você durante esse tempo que a gente passa junto. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Me fazem